Oramos. Como já oramos pedindo a bênção do Senhor, né? Nós vamos então só repassar aqui de uma forma breve o que falamos na quarta-feira, principalmente para quem não esteve com a gente e não acompanhou, né? Na quarta-feira passada nós começamos a falar a respeito de que existem três temas centrais dentro da história da redenção. Três temas centrais com base no estudo que nós estamos desenvolvendo, instrumentos nas mãos do Senhor, né? É lógico que dentro da redenção é muito amplo, né? Então são vários os temas bíblicos que nós encontramos ali. Mas com o objetivo de adequar aqui aos estudos que estamos fazendo, a gente levantou ali três temas. O primeiro que a gente abordou na quarta-feira foi a questão da soberania de Deus. E para que eu e você sejamos nas mãos do Senhor um instrumento realmente de bênção, de cuidado, né? Um instrumento que possa ter um ministério aí eficaz, um ministério que possa glorificar, abençoar o nome do Senhor, eu preciso carregar dentro de mim, dentro do meu coração, o entendimento da soberania de Deus. Não é compreender a soberania de Deus em toda a extensão dela, mas é eu saber que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Isso é importante na área ministerial que cada um de nós há de desenvolver, porque quando eu saio na orientação do Espírito Santo para poder pregar a palavra, para poder levar a palavra ao coração das pessoas, eu tenho que ter essa dimensão. Deus é soberano. Então não sou eu. Não está em mim o poder, não está em mim a autoridade de fazer com que uma vida ali possa receber a Jesus, possa entender a respeito de Jesus, né? Possa compreender a Bíblia Sagrada, possa aceitar o Deus que hoje eu e você aceitamos. Não, não está em nós. Então, Deus é soberano sobre essa situação. Quando eu compreendo bem a soberania de Deus, eu também fico descansado no que diz respeito ao retorno do meu ministério. Eu não sou uma pessoa eficiente em tudo aquilo que eu faço. Então eu dependo e sempre vou depender da ação do Espírito Santo sobre a minha vida. Então quando eu saio para desenvolver o ministério que Deus deu a mim como instrumento nas mãos dele, eu tenho que também ter a tranquilidade de que o Senhor está na direção do resultado deste ministério que foi ali desenvolvido. Eu tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas carências, né, as minhas dificuldades, os meus impedimentos, os meus problemas, mas ainda assim o Senhor quer me usar. Então eu volto, né, louvando e glorificando o nome do Senhor. Por quê? Porque Ele é soberano, ou seja, aquele ministério que foi desenvolvido, que foi vivenciado e experimentado ali, está dentro dessa perspectiva de que o resultado dele está nas mãos do Senhor. A gente poderia continuar falando aqui muito a respeito da soberania de Deus, é vasto, né, o tema, mas com certeza o objetivo para o nosso estudo é somente este, né, de que você, ao exercer o seu ministério, entenda que Deus é soberano sobre a sua vida no desenvolvimento do ministério e sobre a vida de toda e qualquer pessoa, né, com relação às interferências do ministério que você tem para viver e aplicar na vida destas outras pessoas, né? Então vamos continuar aqui, vamos para o segundo tema, né? Se são três temas, nós falamos o primeiro, que é a soberania. Qual seria o segundo tema? A graça de Deus. Também, outra vez, né? Não vamos aqui desenvolver teologicamente o significado da graça de Deus, o que é a graça, né? Como ela funciona. Todos nós sabemos, talvez em poucas palavras saberíamos colocar muito bem ali o que significa a graça. A gente aprende logo nas primeiras aulas, né, de escola dominical, de classe de catecúmenos, etc. e tal, a respeito da graça de Deus, né? Graça é favor imerecido, né? E amém por isso, é fato, é isto mesmo. Mas a gente tem que entender que graça é imerecida. E às vezes a gente desenvolve um ministério, estamos prontos para desenvolvê-lo, acreditando que esse ministério me foi dado porque eu realmente tenho capacidade para desenvolvê-lo. Não. Se não for a graça de Deus ali, se não for a graça de Deus ali sobre a minha vida, eu não tenho como desenvolver este ministério. Então a graça também de Deus é um outro pilar da história da redenção, que eu tenho que carregar bem dentro do meu coração e entender que é a graça do Senhor, né, que me habilita. Então Deus não é somente soberano, como nós vimos, né, mas Ele é também
é um Deus de graça, né? E Ele derrama abundantemente essa graça sobre a nossa vida. Eu e você sabemos disso, eu e você somos constantemente alvos da graça de Deus. Só que veja, pode acontecer que na hora de eu estar desenvolvendo um ministério de levar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, de falar aos corações das pessoas a respeito deste Deus que age, desse Deus poderoso, desse Deus que sara, que salva, que cura, eu corro o risco de estar pensando que o exercício deste ministério está muito atrelado às minhas habilitações pessoais, né? E não, tá? Vamos lembrar aqui de uma maneira clara, né? O que já lá no início do estudo a gente ministrou, né? Você se lembra que logo após a desobediência ali de Adão e Eva, Deus deixou ali bem claro na palavra dele o que ele iria fazer, né? Além de castigá-los. Eles recebem uma punição, né, por causa da desobediência. Eles desobedeceram, se esconderam do Senhor, o Senhor passa para conversar com eles, chama pelo nome deles, etc. e tal. Eles ficam meio acanhados, até que aparecem ali, e Deus então conversa com eles. Deus já sabia de tudo que Adão e Eva tinham feito de errado. E lá em Gênesis 3,15, a gente falou a respeito disso, que nós chamamos no início do estudo de proto-evangelho, né? A pregação da solução daquele problema que aqueles irmãos estavam vivenciando, Adão e Eva. E ali a gente viu que Deus não somente castigou, não somente puniu por causa da desobediência deles, mas que ele ministrou sobre a vida de Adão e Eva, e a partir de Adão e Eva para todos nós, né, a graça, né, sobre a vida de todos nós. Ele mostrou ali, está lá registrado em Gênesis 3,15, que ele mandaria a semente da mulher, que no caso seria Cristo, né, para derrotar o inimigo, né, e prover a redenção do seu povo. Então, em Gênesis 3,15, a palavra do Senhor diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, isso falando, né, lá para o inimigo, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, ali naquele texto, nós começamos a observar, né, o início, vamos dizer assim, para todos nós, sobre a manifestação da graça de Deus sobre o nosso coração. É um Deus de justiça? É um Deus que requer de nós a obediência em termos de tudo aquilo que Ele tem como Deus sobre as nossas vidas, os seus mandamentos, o seu querer, etc. e tal, como um Deus soberano sobre nós? Sim, é um Deus que requer essa obediência. Mas também é um Deus de graça, porque Ele nos conhece e sabe que de nós mesmos e em nós mesmos jamais poderíamos fazer alguma coisa. Principalmente para alcançá-lo. Então não é o que eu faço que alcança Deus, mas é o que Deus fez, o que Jesus fez por nós, que nos alcança e que nos leva a Deus. Então não são as minhas boas obras, não é o fato de eu ler a Bíblia, não é o fato de eu estar na igreja, não é o fato de eu não pecar, como se porventura não conseguisse, não é o fato de eu pedir perdão e agora dizer eu sou bom, sou bonzão e posso conseguir o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Não, a minha obra, aquilo que eu realizo, não alcança o coração de Deus, né, mas o que Deus fez por mim sim me alcança, né, e me trouxe a presença dele. Isto é graça. E não é em razão do que eu poderia ter feito. Não é que Deus olhou para mim e falou: olha, como eu sei que um dia você vai me aceitar, então eu estou derramando graça sobre a sua vida. Não, de maneira alguma. Independente de como eu seria, Deus me escolheu antes do nascimento. Então essa graça do Senhor se manifesta sobre a minha vida. Então eu diria que a resposta de Deus para toda e qualquer rebeldia deliberada de todas as suas criaturas foi o quê? A graça. E isso é importante eu saber também, nesse ministério que Deus tem para nós, né? No fato de eu ser nas mãos do Senhor um instrumento. Por quê? Porque na hora de levar uma mensagem salvadora, redentora, na hora de falar de um Deus que perdoa, de um Deus que ama, de um Deus que cura, eu vou me deparar com situações que talvez humanamente falando, eu jamais gostaria de ver a solução de Deus para a vida daquela pessoa. Ah, essa pessoa bem que merece morrer. Ah, essa pessoa merece realmente ficar presa, ficar castigada, etc. e tal. Ah, essa pessoa fez um mal tão grande que sequer o favor de Deus chega ao coração dela. Espera aí, calma, como não? Olha para você, eu olho para mim. Eu mereci? De maneira alguma. Nenhum de nós mereceu. Né? Não somos diferentes de nenhuma pessoa, seja ela quem for, tenha ela cometido o que for. Então, graça é isso.
Deus não olha para aquilo que fazemos e nos abençoa. Deus não olha para aquilo que prometemos fazer e nos abençoa. Deus, o Pai, olhou para o seu Filho Jesus Cristo e em razão do que Jesus fez por nós, então aí a graça se manifesta ao nosso coração, né? Então, essa graça de Deus, né, para nós, ela proporciona-nos muitas coisas. A gente colocou aí algumas dessas coisas. Ela nos justifica, né? Ela nos concede perdão, né, e aceitação em Deus, diante de Deus, né? É pelos méritos de Jesus e não pelos meus, né? Esse perdão que nos alcança pela graça é por causa do que Jesus fez por nós e não pelo fato de eu me arrepender. Ah, eu estou arrependido, profundamente arrependido, então agora Deus me ama. Não, Deus te ama independentemente da situação em que você se encontra. A Bíblia mesmo é clara em dizer isso para nós, né? Que Deus nos amou em nossos delitos e pecados. Ele não olhou para nós e falou, olha, primeiro se arruma, primeiro se conserta, primeiro se limpa e depois eu vou manifestar o meu amor por você. Não. Do jeito que eu estava, do jeito que eu me encontrava, o Senhor me amou, me escolheu, manifestou ali a graça dele sobre o meu coração, né? Me redimiu, me restaurou, e agora sim, por causa do amor dele, da graça dele, eu busco realmente uma vida de santidade. Estou justificado pelos méritos de Jesus, né? Esta graça nos adota. Somos adotados em Cristo Jesus, né, na família ali de Deus. Então essa graça é que permitiu isso para nós, né? Essa graça nos adota na família de Deus com privilégios, com direitos. Agora eu tenho os mesmos privilégios que ele, Jesus, tem. E ele nos concedeu este privilégio. Toda a herança, somos com ele co-herdeiros, todas as promessas que ele prometeu, podemos também aspirá-las, viver cada uma destas promessas, né? Então todos nós temos, pela graça, né, esses direitos e privilégios. Então quando eu reivindico como filho de Deus algo diante de Deus, eu não o faço por merecimento, eu não o faço por mim mesmo, eu faço em nome de Jesus. Eu tenho esse direito e esse privilégio somente pelos méritos de Cristo Jesus. Esta graça de Deus também me capacita. Pensa no aspecto do exercício do nosso ministério, como instrumentos nas mãos do Senhor. Quem é que vai me capacitar, se não a graça, né, de Cristo Jesus? É ela que me habilita, que me aperfeiçoa, é ela que me dá todas as condições para que realmente eu possa ir e exercer aquele ministério. Eu posso muito bem ser um pastor, ter feito teologia, etc e tal, buscado a orientação acadêmica, faz alguns cursinhos, alguns estudos em institutos bíblicos, cada um de nós, como leigos ou não, etc e tal. Mas sem a graça, não consigo absolutamente nada. Então é a graça do Senhor que também nos capacita. A graça do Senhor nos permite pensar, dizer e fazer coisas que não conseguiríamos fazer por nossas próprias forças. Certo? É a graça de Deus que proporciona isso para nós. E muitas vezes, no exercício de um ministério que Deus deu a mim e a você, somos desafiados, né, a exercê-lo pela fé, e isso só é possível quando entendemos a profundidade da graça de Deus sobre a nossa vida. Porque em Cristo Jesus eu posso viver esta realidade, né? Essa graça, né, e somente a graça de Deus é que transforma radicalmente toda a nossa vida. Transformou a minha vida, transformou a sua vida. Né? Então não tem essa de dizer, né, quando eu for mais velho eu tomo uma decisão e aceito Jesus. Não, o tempo é de Deus e não meu. Pode ter sido jovem, posso ter nascido num lar evangélico, posso ter aceitado a Jesus depois de muitos anos, muito tempo, etc. Mas o tempo é dele, o agir é dele, a graça é ele quem derrama. Mas quando essa graça realmente invade o meu coração, ela me transforma radicalmente, como me transformou. Fez de nós novas criaturas, né? Então isso é muito importante também eu saber e vivenciar isso na minha vida, né? Portanto, eu diria que a graça de Deus define a história e dá a direção. Que história? Não só a história que Deus ali relatou, que Deus ali descreveu, mas a história também da minha vida. É pela graça de Deus que eu sou definido, é pela graça de Deus que sou realmente orientado. E essa mesma história que a gente vê ali na palavra do Senhor, me lembra que a minha vida não precisa ficar cativa, né, na minha própria rebeldia, derrota, pela minha própria insensatez, ou paralisada, congelada por minha própria incapacidade.
Então, pensando novamente na questão de ser eu o instrumento nas mãos do Senhor, então aquela ideia que às vezes passa na cabeça de algumas pessoas com relação eu não tenho condições de fazer nada no reino de Deus, eu não tenho capacidade, etc e tal, eu estou aqui só esperando e continuo esperando o momento, né, que possa descer do céu uma luz que venha realmente me capacitar para eu exercer esse ministério. Isso realmente é um equívoco. Está errado, não é assim. Nós já somos capacitados pela graça de Deus, e quando eu olho para a história bíblica, quando eu olho para tudo aquilo que a palavra do Senhor descreve, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, eu vejo isso. A gente vê realmente isso. Né? Servos do Senhor que às vezes neles e por eles mesmos, eles diziam, olha, eu não posso, olha, eu não consigo, olha, eu estou com medo, eu estou apavorado, olha, eu tenho os meus defeitos, olha, eu tenho os meus medos e pavores, etc e tal. Ali o Senhor novamente fala a cada coração e capacita cada um deles, para que eles possam realmente continuar e exercer aquele ministério com toda doçura, com toda sensatez, com toda a bênção que o Senhor mesmo proporciona. A graça de Deus, meu querido e minha querida irmã, é mais poderosa e eficaz no momento da minha maior fraqueza. Você lembra do apóstolo Paulo? Ele disse isso lá em Coríntios, né? Em que ele demonstra ali que ele passou por um problema. Não vou aqui entrar na questão qual era o problema da saúde que ele teve, mas ele disse que ele orou, clamou ao Senhor para que o Senhor o livrasse daquele espinho na carne, que ele chama como tal. Ele orando e clamando, ele disse que por 3 vezes ele fez isso, dá a nós uma dimensão de que ele orou daquela forma e depois falou, bom, aí é com o Senhor. E a resposta de Deus para Paulo foi muito clara, falou para ele, Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então essa graça de Deus, ela é mais poderosa na minha fraqueza. O que significa dizer mais poderosa? Que ela fica mais forte quando eu sou fraco? Não, é a questão da evidência. Né? Quando eu realmente caio ali em mim mesmo, no sentido de dizer eu nada sou, nada consigo, nada posso, e é só pela graça, eu vejo quanto esta graça realmente é plena, é absoluta, é poderosa em meu coração. Agora, quando o ego, né, se eleva, quando eu realmente acho que posso, eu sou o poderoso, eu tenho condições, eu estudei, eu faço, eu comando, eu mando, eu lidero, eu isso, eu aquilo, eu está sempre sendo o centro de tudo isso, então eu não consigo ver com os olhos da fé essa graça que está me habilitando, né, para aquele ministério. Então, naquele momento de fraqueza, eu sinto a manifestação da graça de Deus. E é interessante que o apóstolo Paulo, no finalzinho lá, dessa situação de Corinto, né, ele mesmo coloca que se é assim, né, então que ele continue sendo fraco, debilitado, né, para que ele possa ver ali a manifestação poderosa da graça de Deus em sua vida. Então, amado e minha amada irmã, sem a graça de Deus, ao desempenho humano, ao fracasso humano, né, ao julgamento humano e ao castigo humano de Deus. E é interessante que no exercício dos nossos ministérios, né, que cada um possa ter, às vezes a gente cai neste erro. Né? Eu quero ser nas mãos do Senhor um instrumento, mas eu é que vou logisticamente preparar, planejar, eu é que vou fazer deste jeito, daquele jeito, eu que vou exercer o meu ministério para os jovens adolescentes, vou exercer o meu ministério para os mais velhos, vou exercer o meu ministério para as comunidades, nas cadeias públicas, enquanto que eu deveria descer do pedestal e dizer, Senhor, aonde queres que eu exerça este ministério? Não tem essa de dizer, não, eu fui chamado para exercer o ministério para jovens e adolescentes. Eu fui chamado para exercer o ministério no reino de Deus. E é o Espírito Santo que me direciona a jovens, adolescentes, a crianças, a uma cadeia pública, que direciona. E o Espírito, eu não tenho habilidade só para pregar aos jovens. Eu tenho do Senhor a habilidade para pregar aonde Ele quer que eu pregue, aonde possa exercer este ministério.
né? Então é muito importante entender isso. Se eu não vejo a graça de Deus na minha vida, né, então eu corro o risco de ficar dentro das limitações humanas, né, do eu, do ego, e vivendo dentro das diretrizes que a gente mesmo coloca. Né? É interessante que às vezes isso acontece para nós que somos aí presbiterianos, da civilização, de ação social, e de coinonia, comunhão, etc. e tal, mas a gente pega a nossa caderneta, a gente pega a nossa folha ali, e na hora que vai para esses trabalhos, a gente fica contando quantas pessoas, quantas cestas básicas, quantos vieram na reunião de oração, etc. e tal, porque eu tenho que passar estatística. Eu acho que a estatística tem a sua razão de ser para alguma coisa, que eu de forma absoluta com o ministério que o Senhor deu para mim. E eu não consigo ver na Bíblia Sagrada que essa preocupação tem que ser evidente, né, com relação a estatísticas dentro da igreja. De maneira alguma. A gente já até mencionou isso, que a palavra do Senhor não mostra, né, essa visão, né, de estatística, essa visão de ter algo assim maximizado, né, de muitas pessoas, de muita gente, etc. e tal. Por que a gente caminha para isso? Se nós não tomarmos cuidado, isso acaba dominando a cena, né, a situação, e a gente até chega a ponto de dizer o seguinte: olha, não vale mais a pena ter reunião de oração, porque não vem ninguém. Mas como é que você sabe que não veio ninguém? Ah, porque eu tenho o meu caderno aqui, ó, eu contei. Na semana passada vieram 5, no outro dia veio 2, e agora veio só 1. Então não vale a pena ter reunião de oração. Não é hoje que eu estou falando de maneira generalizada, hoje não está acontecendo isso de uma certa forma nas igrejas. Não tem igrejas nossas aí dizendo que não vale a pena mais ter escola dominical porque ninguém vem. Por quê? Por causa da estatística. Então, acho que a estatística tem o seu lugar e ela deve ser usada da forma correta. Mas eu tenho que entender que eu tenho que estar debaixo da graça de Deus e não de relatórios. Né? A única e verdadeira esperança para todos nós é a graça de Deus que transforma corações, né, e revoluciona os relacionamentos. Então, veja, naquela perspectiva de que eu tenho que sair para pregar o evangelho, a esperança de que há fruto é na graça, é pela graça, e somente pela graça de Deus. Não é pela minha capacitação, mas é pela graça de Deus. A esperança de que, quando eu falar de Jesus para alguém, e aquele alguém, ou aquela pessoa, ou aquele casal, ou aquela família está com um problema, a esperança de que vai haver ali a cura, que vai haver ali a solução para aquele problema, está na graça, e não no fato de eu ter dominado a conversa, né, e ter falado de uma forma belíssima, toda cheia e rebuscada, para que aquelas pessoas possam ter os seus problemas resolvidos. Não, é a graça de Deus que vai agir sobre aquela vida. Né? Como instrumentos nas mãos do Redentor, nós devemos manifestar sobre a vida de outras pessoas a mesma graça que tão abundantemente nós recebemos dele, independentemente de como as circunstâncias sejam críticas. Independente de tudo pelo que eu passei, pelo que eu vivei e experimentei, eu fui alvo da graça de Deus. E é essa graça de Deus que eu quero também ver na vida das pessoas com as quais eu estou vivendo o tempo todo, a todo instante. Ok? Outro terceiro tema que a gente também tem que entender bem e experimentar bem para vivermos com eficiência esse ministério nas mãos do Senhor é a glória de Deus. Né? Então, a soberania de Deus, a graça de Deus e a glória de Deus. De novo, né, eu também não tenho a pretensão aqui de discorrer teologicamente sobre a glória de Deus. Mas é apenas fazê-los entender que, como instrumentos nas mãos do Senhor, o exercício deste ministério tem que render glórias a Deus, e não a mim. O pastor que fica todo, né, cheio de si, porque pregou um bom sermão, porque naquele dia de apelo, 8, 9, 10 pessoas levantaram a mão, né, e aceitaram a Jesus, ele corre o risco de não dar glórias a Deus. Tá? Então, lá, o terceiro tema, a glória de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve, né, de uma forma muito belíssima a respeito disto, em várias das suas cartas. Né? Mas lá em Romanos, no capítulo 11, versículo 36, Paulo diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Ele quem? Jesus Cristo.
Então toda a glória é para ele. O que isso significa em toda a palavra de Deus quando a gente vê isso, né? Que a maravilhosa história da Bíblia é a história de Deus, é a história de Cristo. O Senhor está no centro desta história. A Bíblia não foi escrita por causa de nós. Ela não é sobre nós. Ela é sobre Ele, sobre Jesus, é sobre Deus. Né? É sobre o agir do Espírito Santo. É somente sobre Ele. É para a glória dele. Isso é importante, sim, eu saber, porque como instrumentos nas mãos do Senhor, eu corro o risco de, às vezes, achar, como eu falei há pouco tempo aí, né, que a Bíblia Sagrada é um livro de autoajuda, e que ela está ali falando de mim, né, falando de que eu me converti, etc e tal, e que o Senhor olhou para mim, papapá, e muitas outras coisas nesse sentido. Né? A palavra do Senhor mostra muito o que Ele está fazendo por nós, seus filhos, mas o centro de tudo ali, né, toda a palavra gira em torno de Jesus Cristo. É para a glória dele, a razão é ele, tão somente ele. Eu e você, a gente aprende isso desde o início, né? Eu e você fomos feitos para a glória de quem? Para a glória de Deus, né? E nós somos chamados para revelar o quê? Para revelarmos a glória de Deus em tudo que nós fazemos. Então, no ministério que eu tenho a desenvolver, eu tenho esse propósito da parte de Deus na minha vida. Não revelar a eficiência ministerial pelo que eu estou fazendo. Olha como eu sou bom. Olha como eu sou um bom diácono. Olha como eu sou um bom presbítero. Olha como eu sou um bom pastor. Olha como eu sou um bom líder. Olha como eu trabalho de forma maravilhosa com as crianças. Olha como eu sou excelente nisto que eu faço. Não. O objetivo não é a nossa glória. O objetivo no exercício do nosso ministério é glorificar o nome de Deus, né? É manifestar através ali de todo o nosso ministério que a glória é dele, é do Altíssimo, é do Senhor, né? Então isso é de uma forma muito clara, está na palavra do Senhor. Eu e você fomos chamados para isso, para manifestar a glória do Senhor através de tudo aquilo que fazemos, né? Só que, infelizmente, né, o pecado nos torna ladrões da glória. Não é de hoje, eu vou falar aqui no aspecto como pastor, né, como ministro do Evangelho, não é de hoje que a gente vê muitos pastores batendo no peito, né, e trazendo para si a glória de um ministério. Olha como a minha igreja é grande. Olha como quando eu prego, olha, são 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, todos estão alegres e felizes, né? Olha, eu estou aqui na igreja já como um pastor há 50 anos, né? Nunca pensaram em me tirar, eu sou bom mesmo, né? Percebe? E não só nas igrejas pequenas, menores, mas as igrejas grandes. E às vezes a gente olha, parece que quanto maior a igreja, mais o homem se sente ali num pedestal. A gente tem que aprender que no exercício de qualquer ministério, a glória não é nossa, a glória é de Deus. Eu diria o seguinte, né, sem medo de errar, né? Provavelmente não existe um dia em que nós não conspiremos para roubar a glória que é devida somente ao Senhor, somente a Ele. Em vez de usarmos as coisas que Deus nos deu para amarmos as pessoas, muitas vezes usamos as pessoas para conseguirmos a glória que nós tanto amamos. Tá? Às vezes até na questão da pregação do evangelho, muitas vezes a gente compartilha, né, com outras pessoas quantas pessoas eu levei para Jesus. Olha, eu como pastor, em todo o meu ministério, eu já levei 150 almas para Jesus. E aí um outro pastor chega e fala, olha, eu até agora não levei nenhuma. A gente então começa a questionar o ministério dele. Né? Então muitas vezes a gente fica envaidecido com essas coisas. E não é bênção de Deus para nós, não. Então a glória de Deus é algo que a gente tem que carregar em nosso coração e aprender no exercício do nosso ministério, né, a tributar o Senhor aquilo que lhe é devido. Senhor, olha, o meu ministério tem sido bom, como pastor, como líder, como presbítero, como diácono, como presidente das sociedades internas, como professores da escola dominical, como superintendentes, né, como obreiro na igreja, o meu ministério tem sido bom, para a honra e glória do teu santo nome. Tudo é para ti. Se não for o Senhor na minha vida, eu jamais conseguiria fazer uma coisa dessas. Tá? Eu e você, meu querido, nós não servimos bem, porque em nossa busca pela glória, a gente quer ser servido. E é interessante que essa foi uma das máximas que Jesus colocou, né? Aquele que quer realmente ser o primeiro, aprenda a ser o último. É preciso aprender a servir para um dia ser servido. E Jesus fez isso por nós
E é interessante que lá na eternidade a palavra do Senhor nos ensina que Ele também há de fazer ainda isso por nós, né? Há uma mesa em que Ele a estendeu e colocou o melhor sobre aquela mesa, e é quem está realmente nos servindo como sempre Ele o fez. Eu creio que a gente tem uma grande lição aí para aprender com Jesus a respeito disso, né? Então toda a glória seja devida a Ele, tá bom? Ok? Então são esses três pilares que são importantes nós entendemos dentro da história da redenção, com o propósito, né, de estarmos focando aí na questão do tema, né? Instrumentos nas mãos do Redentor, né? Então é soberania de Deus, né? A graça de Deus e a glória de Deus, tá bom? Amém? Beleza, eu quero, então, só para encerrar este momento, orar mais uma vez e agradecer a Deus por sua participação, por você estar entre nós. E aí, assim, Deus o permitindo, na quarta-feira que vem, a gente continua nessa a série de estudos, né? Instrumentos nas mãos do Senhor. Pai, mais uma vez somos gratos porque estamos aprendendo a ser realmente nas tuas mãos instrumentos que possam honrar e glorificar o teu santo nome. Muitas vezes tomamos para nós mesmos, ó Deus, toda a glória em relação ao exercício de um ministério que a gente está desenvolvendo. Achamos que a eficiência ministerial se deve exatamente pela logística, pelos planos, pela sabedoria, pela inteligência que nós temos e exercemos, pelo despreendimento, pelo zelo, pelo cuidado. Eu sei que muitas destas qualidades, ó Deus, são exigidas realmente na tua palavra, no exercício de um ministério, mas nenhum de nós pode se esquecer, ó Deus, de que a glória é devida somente ao Senhor. Tu és Deus soberano sobre a nossa vida, tu és um Deus de graça que nos faz entender isto e que, mesmo que sejamos débeis na fé, o Senhor nos acolhe e o Senhor é um Deus que nos faz viver na dimensão, ó Pai, cada vez maior e imensa do significado, Senhor, deste cuidado que o Senhor tem para com cada um de nós. Pedimos que nos abençoe, pedimos que nos ensine sempre a honrar e glorificar o teu nome, que saibamos levar sempre cativa a tua presença, ó Deus, toda a honra e toda a glória, reconhecendo que se não for ao Senhor, nada poderíamos fazer. Abençoa cada irmão, irmã, e que a gente possa, com base, ó Deus, nesses três temas centrais da redenção, Pai, poder realmente descansar na expectativa de que, sim, eu posso dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, porque o Senhor é Deus poderoso, é Deus gracioso e é um Deus que requer que toda a glória deste ministério seja devida somente ao Senhor. Obrigado, Pai. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém.